Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 22 de setembro, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos do 7 ao 9, que diz assim: Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a pergunta do tetrarca Herodes é muito interessante. Ele diz: Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Veja que aqui tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: ouvir falar de Jesus e daquilo que ele fez ou faz não significa conhecê-lo. Hoje, ou ainda hoje, muita gente só conhece Jesus de ouvir falar. Muita gente. Muita gente que até lê a Bíblia. Veja, ler a Bíblia não significa dizer que quem está lendo é uma pessoa que já conhece Jesus, é uma pessoa que conhece Deus, que já fez uma experiência pessoal com Deus. Não. Tem muitos ateus que leem a Bíblia. Veja, tem pessoas que leem a Bíblia e que querem destruir a fé cristã. Tem pessoas que leem a Bíblia e que querem mudar a Bíblia. Então, ler a Bíblia, ouvir falar de Jesus, do que ele fez, não significa dizer que conhece Jesus. Percebe? Então, o tetrarca Herodes perguntava: Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? O evangelho termina dizendo: E procurava ver Jesus. Mas veja, até esse procurava ver Jesus, isso é interessante por quê? Porque a gente poderia dizer: que coisa boa, ele procurava ver Jesus. Mas espera, isso também não significa nada. Isso também não significa nada. Mas como assim, padre? Ele procurava ver Jesus. Sim, procurava ver Jesus para quê? Para quê? Por quê? Então, esse procurar Jesus não significa conhecer Jesus. Ou seja, não basta ver Jesus se não se chegar à fé em Jesus. Tem muita gente, por exemplo, que vê Jesus na Eucaristia, mas não crê. Percebe? Então não bastava ver Jesus. Quantas pessoas viram Jesus na época dele e não chegaram à fé? Quantas pessoas viram milagres que Jesus realizou e não chegaram à fé? Quantas pessoas? Então não bastava ver Jesus. Esse ver precisa se acompanhar de uma experiência de fé, de um acreditar. Então,
Por isso que, como a própria palavra de Deus, São Paulo diz isso, a fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. Ninguém crê em Jesus porque vê Jesus. São Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Percebe? Então não bastava que o tetrarca Herodes olhasse para Jesus, se encontrasse com Jesus. Não. Era necessário ele crer, acreditar. Mas eu aproveito para perguntar para você. Você se considera uma pessoa que conhece Jesus? Ou você só ouviu falar de Jesus? Qual foi a sua experiência com Jesus? Por que você diz que conhece Jesus? Como foi o seu encontro pessoal com Jesus? Veja, essas coisas precisam estar muito bem claras para você. Porque o seu testemunho é, claro, aquilo que você vive da palavra de Deus, mas também da sua experiência, do seu encontro pessoal com Jesus. Paulo, por exemplo, quando ele narra a experiência dele no caminho de Damasco. Ele narra como foi o encontro com Jesus. Queria que você parasse um pouco hoje para refletir. Como foi que aconteceu o seu primeiro encontro com Jesus? A sua primeira experiência de Deus? Relembre. E peça que hoje, motivados por essa palavra, você possa renovar essa experiência de encontro com Jesus. Através da meditação, da leitura orante da palavra, através da oração, do seu contato com Deus. Renove hoje a sua experiência, o seu encontro pessoal com Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.